Sejam muito bem-vindos ao Garden of Grace. Hoje é véspera de Páscoa e eu estou muito contente por trazer esse tema tão especial aqui. Para nós cristãos, a Páscoa ela vai muito além do que chocolate, né? É um momento de profunda lembrança e gratidão pelo que Jesus fez por nós. Eu acho que vale a pena lembrarmos também de um povo que fez parte dessa história, que foi o povo judeu. Eles receberam a promessa de Deus e durante muito tempo eles esperaram com fé pela chegada de um Salvador, que é o Messias. Os judeus eles sabiam que viria o Messias e eles esperavam alguém que libertasse o povo dos inimigos, restaurasse a paz, a justiça, trouxesse o reino de Deus à terra. E veio um homem que falava de amor, de perdão, de paz. Isso decepcionou alguns, que não era o que muitos esperavam. Alguns creram e o seguiram, outros o rejeitaram, infelizmente, né? Mas a missão do Messias era maior. Ele viria para nos reconciliar com Deus, porque desde Adão e Eva, o pecado nos separou de Deus. Mas o amor dele não desistiu de nós. João 3,16 nos lembra, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na sexta-feira da crucificação, foi um dia de muita dor, de sofrimento, mas também nós podemos dizer que foi um dia de amor também. Naquela época, a cruz era um símbolo de vergonha. Era a pior morte que alguém poderia enfrentar. Vocês têm noção disso? Conseguem imaginar? Aquilo era reservado para os piores criminosos. E mesmo assim, o Filho de Deus foi para lá por mim e por você. Jesus ele viveu aqui nesse mundo sem cometer pecado nenhum, mas ele foi àquela cruz para nos salvar. Isaías foi um profeta e Deus ele mostrava a ele visões sobre o futuro, visões proféticas. E foi exatamente Isaías que anunciou que o Messias viria para salvar a humanidade. Em Isaías 53, descreve bastante coisa sobre o Messias. E eu vou ler aqui com vocês. Quem creu na nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como raiz de uma terra seca. Ele não tinha nenhuma beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia na sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e não o tinha em estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido por Deus e afligido. Ele, porém, foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido. Contudo, não abriu a boca. Como o cordeiro, foi levado para o matadouro. Como uma ovelha fica muda diante dos seus tosqueadores, não abriu a boca. Com um julgamento opressivo, ele foi levado. E quem de sua geração se importou? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa das transgressões do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos na sua morte. Embora não tivesse cometido violência, nem houvesse engano algum na sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua descendência e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, e levará a iniquidade deles.
Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, pois derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, porque ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Isaías 53 descreve que ele seria rejeitado, ferido, moído, mas tudo isso era para nos trazer paz. E você já tentou imaginar o que Jesus passou? Antes mesmo da cruz, Jesus suou sangue de tanta angústia. Isso está escrito em Lucas 22:44. Jesus ele foi traído, preso, julgado injustamente, foi zombado, foi agredido, cuspido. Isso está em Mateus 26:27. Colocaram em Jesus uma coroa de espinhos. Isso provocava imensa dor, humilhação. Em Mateus 27:29, vamos dar uma olhada. Depois, teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça dele. Na sua mão direita puseram uma vara. Ajoelharam-se diante dele e começaram a zombar. Saudações, Rei dos Judeus. E na crucificação, os pregos foram colocados nos pulsos. Não foram nas mãos, porque nos pulsos era para suportar o peso do corpo. Com isso, você já imagina, isso atingia nervos. Isso causava dor extrema em Jesus. Teve prego nos pés. Isso atravessava também ossos, tendões. Para respirar, Jesus ele precisava se levantar, apoiando nos pregos. E imagina, gente, cada movimento era uma tortura. Os braços de Jesus foram deslocados. Jesus ele teve desidratação, ele ficou exausto e ele fez um clamor muito profundo. Em Mateus 27:46, Deus meu, por que me desamparastes? Jesus ele sentiu o peso do pecado, ele carregou a culpa que era nossa. E após a morte de Jesus, um soldado perfurou o seu lado com uma lança. E dali saiu sangue e água. E tudo isso aconteceu para que a promessa se cumprisse. Tudo isso para que a gente tivesse a vida eterna. Em João 1, do 11 ao 12 diz: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Em Mateus 27, do 50 ao 51 diz: e Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se fenderam. Agora nós temos o livre acesso ao Pai. Antes, aquele véu que nos separava, agora já não nos separa mais. Agora nós podemos falar com Deus assim, ó, de onde estivermos. Nós podemos falar com Ele. Naquela época era tudo diferente e Jesus, ele nos trouxe a liberdade. Jesus nos deu livre acesso ao Pai. Eu desejo você uma feliz Páscoa e nos encontramos no próximo Garden of Grace.